Nós tivemos assim um período de transição da idade dos seminaristas e da fase em que eles se encontravam. Tempo do padre Valdeci Ferreira, padre Lucimar Castellani, e eu estava também nesta fase. Os seminaristas, o seminário começou a deixar de acolher seminarista, primeiro de quinta série, que já não vinham mais, então só de sexta em diante. Depois a sexta série já não mais, só sétima em diante. E quase que já foi meio sucessivamente acolhendo seminaristas só do oitavo ano e ensino médio. Então isso, nós começamos assim a enfrentar algumas dificuldades, tanto que o padre André Fatega, que era um aluno meu, ele era um dos meninos que eu acompanhava na pastoral vocacional, exatamente no ano em que ele estava na expectativa de entrar no seminário. Aquele ano nós deixamos de acolher os meninos que estavam na fase de sexta série. E exatamente o André Fatega, menino na época com 12, 13 aninhos, ele não foi acolhido no seminário, deixou ele bastante entristecido, deixou a família angustiada, achando que ele tinha sido não aceito na sua vocação. Na verdade, era o ano em que o seminário estava acolhendo meninos só de sétima e oitava série, por isso o André Fatega, agora padre, ele não foi acolhido porque ainda estava na sexta, precisava mais um ano em casa para atingir a sétima e oitava série. Então isso nós tivemos que enfrentar. Algumas explicações para a família, algumas justificativas, que não era costume na época os seminaristas só entrarem na sétima e oitava série. O padre André Fatega, entrei no seminário São Cura d'Ars no ano de 1995. Na ocasião estavam lá o padre Lucimar e o padre Cido, estava ali recém-formado. Nesta época eu estava cursando a oitava série. Era um grupo muito grande lá no seminário, bastante meninos, e tinha a divisão interna no seminário menor, entre seminaristas maiores e seminaristas menores. Os menores que estavam estudando ali, eu era o menor, primeiro grau. Você já estava só, porque eu era pequeno, já era adulto. Já estava no segundo grau, Quando eu fui para o seminário, eu já era adulto, Eu entrei com 20 anos, assim como José Manuel, O padre Fatega ainda era adolescente, Tinha 13 anos, Mas eu já fui com 20 anos de idade. Então, eu me lembro quando eu fazia estágio, eu estava fazendo os estágios, sim, para conhecer o seminário, Então, a gente ia para a roça trabalhar. E eu era da roça, sempre fui assim, e até os 20 anos estava na roça. E, numa ocasião, um grupo de meninos trabalhando lá, e eu também, com o Richard, padre Valdeci, que era o reitor, inclusive é igual o padre Geraldo Maria, passou por perto, um cigarrão, ele fumava, bigodão, foi para um lado, foi para o outro, de repente ele olhou assim para mim e disse: mas você não quer continuar aqui e seguir aí no seminário? Eu falei: olha, eu estou fazendo a experiência, vamos ver. E aí, não é que deu certo, e acabei entrando, e hoje eu já estou no sacerdócio há quase 19 anos. Então, acho que foi assim, uma providência de Deus mesmo, um chamado de Deus. E tinha turma da sétima série, oitava, que estudava em Quatro Pontos, e do primeiro, segundo e terceiro ano em Rondon. Então, era uma diferença muito grande de idade. Quando eu fiz estágio, não tinha tanto. Mas depois o padre Valdeci estava lá. O Emerson. Tinha o
mais com 20 anos, 21, 22, né? Então tinha um pouquinho mais. Eu com 25 para 26 anos, estava no escritório de contabilidade, até o padre Valdecir Ferreira foi lá, ninguém sabia ainda que eu estava indo para o seminário, foi bem engraçado a cena. Mas eu saí da área urbana, da cidade, de trabalho, e deixei o emprego para fazer o vestibular, e lá não era um lugar agrícola, né? A maioria veio, e daí era interessante ver o pessoal carpindo. O padre Valdecir me deixava mais no seminário, mas de vez em quando ia fazer essa experiência de pegar na enxada e acompanhar. Daí sempre tinha alguns que quebravam a enxada, para consertar a enxada demorava um pouquinho para não trabalhar. Outros se escondiam, ficava de noite debaixo da mandioca, enquanto os outros estavam indo. Então era muito divertido essas brincadeiras, próprias de quem conhecia, de quem estava querendo conhecer um pouquinho mais da atividade religiosa, mas também na profissional, no relacionamento com as pessoas. Havia uma alegria muito grande, uma interação entre todas as idades, no futebol, nas brincadeiras, nas atividades. Foi um ano muito feliz. E outra coisa, o trabalho, como é importante isso, né? Você também colocar paralelo ao estudo, a formação, o trabalho. Porque se hoje todos nós que estamos aqui, a gente continuou firme, trabalhando, seguindo em frente na vida e não desistindo, às vezes com dificuldades que você tem, você aceita os desafios. E lá atrás, está nessa formação, né? Esse trabalho de você ir lá, né, fazer o calo na mão, faz parte da vida da gente, mesmo quem não tem. Eu também vim da cidade, né? Eu trabalhava na Lotérica Oeste, eu trabalhava, né, caixa imagina, com 13 anos, na época menino podia trabalhar, e depois eu vim para o seminário, agora vamos puxar a enxada aqui. E era uma alegria, porque e final de semana nós tínhamos uma Kombi aqui, então colocava os seminaristas dentro e vamos para o interior, as missas, né? Fazia os cantos às missas, eu lembro na época fazia por causa da liturgia, comentário, eu gostava de música também, então ia para o interior e vinha a Kombi lotada, né? Imagina quando chegava o seminarista, porque na verdade foi uma revolução. Imagina, chegar aqui mais de 30 meninos aqui em Quatro Pontes, há 40 anos atrás, né? Isso foi um impacto para todo mundo, isso ficou uma coisa assim que todo mundo, quem é esse povo que está aí? A escola. Aí chegava um grupo, ia para uma comunidade do interior, aquelas missas tudo bem preparadinha, porque nós tínhamos o Padre Braz, o assistente que era o Ademir, era gostoso, a gente se preparava para aquilo. Então ele chegava para o interior e voltava aquela Kombi cheia, era verdura, era nata, era chimia, linguiça. O acolhimento das pessoas, né? E o fato de ter um filho no seminário, né, anos atrás, tinha uma interpretação diferente por parte das famílias, pensando que a maioria também era da área rural. Então, assim, por exemplo, ali na região de Marechota do Rondon, Quatro Pontes, Pato Bragado, famílias grandes que tinham lá vários filhos homens, praticamente todos passaram pelo seminário, né? Mesmo que nenhum seguiu o caminho como sacerdote, mas esse trânsito pelo seminário era grande na época. Hoje, a perspectiva mudou e até o foco dos jovens também. E o acesso às informações, até a questão de vida profissional, tantas facilidades aí que o mundo apresenta, como sendo um grande desafio da propaganda vocacional também, como modo de vida. O mundo mudou muito, não é? Antigamente, nos tempos áureos, eram as pessoas que vinham pedir para entrar no seminário, as famílias que às vezes indicavam os seus filhos, que eram famílias numerosas. Hoje, então, as famílias são menores, muitas vezes, tem muitas famílias até que não são atuantes na prática religiosa, então por isso que hoje há a formação da pastoral vocacional, que são um padre, normalmente o padre aí, que é o padre Marcelo agora, o padre que é formador do Seminário de Quatro Pontes, onde eles organizam essa pastoral, despertando então em leigos e leigas, não é, para que possam ir até esses jovens e oferecerem para eles perguntarem. Muitos são despertados na vocação através de uma pergunta, às vezes na escola, às vezes de um leigo, não é, que pergunta: você nunca pensou em ser padre? E daí que começam então esse acompanhamento
desses que se dispõem a seguir esse caminho. Então, hoje, nós percebemos essa grande necessidade, principalmente pelas famílias menores. Então, nós que temos que ir atrás e se desperta a responsabilidade ou corresponsabilidade dos leigos e leigas em despertar nos jovens o desejo de querer seguir o caminho do sacerdócio, né, servindo exclusivamente a igreja através desse caminho. E na época também, né, nós tínhamos uma etapa da formação chamada propedêutico. Eu estive à frente deste trabalho vocacional, acompanhando os jovens que concluíam, né, o ensino médio e faziam um ano de propedêutico para poder posteriormente iniciar, né, a filosofia aqui em Toledo. Um dos trabalhos muito fortes que nós realizávamos com os seminaristas naquele período era justamente os encontros que nós fazíamos nas escolas. Então, durante ali o período da quaresma, né, nós passamos por diversas paróquias e diversos municípios realizando trabalho nas escolas, de tal modo que os seminaristas, por meio de teatros, palestras, né, e a gente acompanhando também eles, né, desenvolvíamos um trabalho, né, de formação, mas ao mesmo tempo vocacional, né, despertando jovens e adolescentes, né, para esse trabalho. Uma outra coisa interessante também que nós realizávamos no seminário em Quatro Pontes, nesse período, nós tínhamos algumas chácaras que nós plantávamos mandioca, né? Então, nós realizávamos aí um trabalho, né, de capinar, de arrancar mandioca, e os seminaristas se envolviam com isso, e era um período assim muito, né, muito animado e divertido também, de trabalho braçal mesmo, né, e que acabava envolvendo, né, os seminaristas e também os leigos, né, da comunidade. Tinha o que cuidava da chácara. Eu fiquei um tempo cuidando da chácara também, do seminário. Não sei se na época de vocês tinha chácara. Sim, lá do lado do laticínio, aquele laticínio da Beira, tinha chácara. Tinha um cuidador da chácara, que eu tive a oportunidade de ficar 6 meses cuidando, indo de bicicleta todo dia para a chácara, para limpar a estrebaria, tomar conta lá do ambiente, né? Enfim, muita coisa para... Assim, mudou muita coisa, mas também muita coisa permanece a mesma, né? A parte da capela, que não houve tanta mudança, né? Aqui a região central do seminário, pelo menos no meu tempo, acho que vocês que plantaram, vocês ficam um ano a mais aqui, que plantaram a grama no meu tempo, era tijolo à vista, né? Era aquele tijolo maciço que era coberto, sim. Não sei se vocês têm a mesma impressão, mas eu olho para esses corredores e eu lembro de nós rezando no terço, toda noite, caminhando, sempre caminhando. E aqui em frente tinha uma porta de vidro que era uma sala de estudo, que era do 3º ano, acho, na nossa época. A primeira e segundo ficava naquela grande, o terceiro aqui. Não era nenhuma, nem 2, nem 3 vezes na semana que alguém desorientado não via a porta, andando, rezando de cabeça baixa, estava no meio da porta. Acabava com o terço. Não tinha. Começava a rir, porque não tinha como segurar. Imagina, 34, um começa a rir lá na frente, acabou. Tinha que parar todo mundo, riu que tinha que rir para continuar. Mas parece que é como se fosse hoje, lá em 2013. Olho, ainda recordo isso daí. Eu vim morar aqui no seminário como promotor vocacional, né, padre promotor vocacional da diocese. Isso, né, o Dom Lúcio, né, quando me pediu para não estar mais na paróquia, ele dizia, olha, se tiver que deixar uma paróquia sem padre para favorecer a formação sacerdotal, eu vou fazer. Então, estou precisando de você na promoção vocacional da diocese para que aumentemos o número de vocacionados para os nossos seminários. Então, no meu primeiro momento aqui no seminário, e que eu estive, assim, né, bastante envolvido com as missas vocacionais, visitas às famílias, visitas às escolas, eu era um promotor vocacional da diocese. Até um dado interessante, sempre no último horário da missa vocacional que nós fazíamos, tinha futebol na comunidade.
E o pessoal, quando chegava aqui em casa, ainda uniformizado, com a camisa de jogador, suado, cansado, os seminaristas que estavam em casa vinham nos receber. A gente fazia assim, coleta de alimentos também. Então, os seminaristas que estavam em casa vinham ajudar a descarregar o alimento da Kombi, mas também já queria saber o resultado do jogo. E era interessante que, em vez deles perguntar como que ficou o jogo hoje, que resultado deu o jogo hoje, eles já vinham gritando e falando: perderam de quanto hoje? Perderam de quanto hoje? Quer dizer, já estavam acostumados que o nosso time era sempre mais fraco do que os times das comunidades, que normalmente eram times de pessoas mais adultas. Às vezes ganhávamos o futebol, mas já era costume também perder o jogo.